O Brasil tem atualmente 1.643 redes de franquia e quase 80 mil unidades franqueadas. O setor movimentou em 2009 63 bilhões de reais. Para falar sobre esse assunto, o portal HSM convidou Cláudia Bittencourt, que é diretora-geral do Grupo Bittencourt. Cláudia, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigada a você e vamos conversar um pouco, sobre isso. Vamos começar então falando sobre como as empresas franqueadoras estão em relação à gestão de suas redes de franquia. As empresas elas começaram a se preocupar com gestão de redes de franquias a partir dos últimos 10 anos. O sistema começou de uma forma não muito profissional no Brasil. Muitas empresas entraram com bons negócios, mas pouco estruturada na parte de gestão e tiveram alguns problemas. Com a lei de franquias, onde a lei exige que o franqueador preste alguns esclarecimentos para esses franqueados antes dele assinar um contrato, naturalmente as empresas foram se profissionalizando. E os próprios franqueados, os candidatos às franquias, começaram a exigir mais desses franqueadores. Que tipo de suporte você vai me dar? Eu vou comprar uma franquia, então eu não sei lidar com compras ou com RH. Como é que eu vou fazer isso? Então, as empresas começaram a ser avaliadas pelos candidatos a partir do tipo de suporte que ela ia oferecer para esses franqueados. Então, passou a ser ferramenta de decisão, um item de decisão para o franqueado comprar ou não uma franquia. O quanto ele está mais ou menos evoluído no sistema de gestão. Então, se o franqueador vai oferecer manuais, que tipo de treinamento, tem supervisão de campo, tem consultoria, esses treinamentos vão suprir minha inexperiência ou não. Então, os próprios franqueados forçaram os candidatos às franquias, forçaram as empresas franqueadoras a se organizarem nesse sentido. E os próprios exemplos que nós temos no mercado, de empresas que foram muito bem com o sistema de franquias, porque desde o início se preocuparam em montar uma estrutura para dar suporte para essa rede, e os exemplos mal sucedidos, de empresas que começaram muito bem, às vezes até com marcas boas, venderam muitas franquias, mas não se sustentaram no mercado com o sistema. Essa expansão não foi como ele queria, porque ele não se preparou internamente, não se estruturou para cuidar dessa rede como ele deveria. Dá o que o sistema prevê. Se você escolhe uma franquia é replicar um modelo de sucesso. Se ele não ajuda esse franqueado a ter sucesso, então o que motivo ele tem para entrar numa franquia? Tá? Então, a partir desse momento e desses exemplos no mercado de redes bem-sucedidas, redes não bem-sucedidas, foi que essas redes começaram a se organizar mais em relação à gestão. Cláudia, e quais são as principais ferramentas que estão hoje à disposição nessa relação franqueadores e franqueados? Então, tem um grupo de ferramentas que o franqueador ele geralmente prepara quando no início da formatação do modelo de negócio para franquear, que são os manuais, o treinamento inicial que o franqueado precisa para iniciar a operação, e depois, para manter essa rede informada e manter essa rede capacitada para que ele seja um incrementador de resultado para a rede, ele precisa trabalhar mais nessas ferramentas. Ele precisa dar treinamentos continuados, Então, o franqueado precisa ser reciclado em alguns aspectos, em vendas, em relação a aspectos financeiros, administrativos, a atributos do produto. Então, o mais importante na relação franqueador-franqueado é realmente ele transmitir know-how o tempo inteiro. Então, se a franquia é replicar sucesso, então o que fez ele ter tanto sucesso no negócio dele que ele precisa replicar para o franqueado? Então, o treinamento é das ferramentas mais importantes, e a distância, o que ele pode usar para ter uma orientação? Então, os manuais são bastante utilizados e são ferramentas de extrema importância para o franqueado. As consultorias de campo, os franqueadores têm consultores que visitam esses franqueados em determinadas períodos do ano, para orientar, avaliar se eles estão bem, o que eles estão precisando na rede,
ou se eles estão utilizando os padrões como foram recomendados contratualmente. E também a avaliação de performance, que é muito importante. Como é que a rede está em relação àquilo que foi projetado no início do sistema de franquias? Então, quando você compra uma franquia, você compra em cima de uma projeção de resultado, que você vai investir, por exemplo, 200 mil e vai ter uma rentabilidade X, e você vai retornar esse investimento em tanto tempo, e você atinge o ponto de equilíbrio em X tempo. Então, isso está acontecendo na rede, então ele tem que acompanhar avaliar isso junto aos franqueados, e se os franqueados não estão atingindo, por quê? E aí sim entra de novo o suporte dele. Então, quanto mais suporte ele dá para essa rede, mais a rede tende a ter resultados bons e mais ele cresce.